E aí galera, sejam bem-vindos. Hoje, dentro da nossa disciplina de Logística Empresarial e Negociações Internacionais, nós vamos falar aqui um pouco sobre a questão do almoxarifado, certo? Nós vamos focar aqui na questão dos seus conceitos, princípios, dentro aí da administração de materiais. Nós vamos também entender um pouco mais sobre o histórico da origem da palavra e o que mais seria esse almoxarifado, e vamos entender também um pouco das funções relacionadas a este tema, certo? Pessoal, o almoxarifado é um importante setor dentro das empresas, né? Tanto das empresas públicas como empresas privadas. Sabemos que lá é onde fica armazenado todos os itens que são utilizados, tanto os insumos para a produção, como os materiais de escritórios e algo no sentido. Ou seja, tudo que abastece e mantém uma empresa em funcionamento é armazenado no almoxarifado, certo? E sabemos também que esse conceito é um conceito que não está somente em empresas. Dentro de nossas casas nós temos ali nossos almoxarifados, por exemplo, os nossos armários, onde ficam os nossos alimentos, né? Nada mais, nada menos ali também é um almoxarifado onde ficam os nossos, entre aspas, insumos aí do nosso dia a dia, tá? E qual que é o histórico, qual que é o conceito dessa palavra, né? O histórico almoxarifado nas empresas sempre foi assim, um lugar constituído, é um depósito, né? Que nem sempre é o local melhor da empresa. É um local sempre onde fica materiais acumulados, eram na verdade, né? Os materiais ficam acumulados de qualquer forma, a mão de obra era desqualificada, certo? E com o tempo foram surgindo alguns sistemas, por exemplo, o WMS, que é um sistema de armazéns, onde essas informações começaram a ser melhores administradas, né? Então, esse é o conceito aí o histórico de almoxarifado. O termo da palavra almoxarifado é derivado de um vocábulo árabe que significa depositar. E se a gente falar um pouco mais a fundo aí, então, almoxarife quer dizer o guardião. O que seria o almoxarife? É a pessoa ali que toma conta do almoxarifado. E qual seria então o conceito desse lugar, né? O conceito nada mais nada menos seria que administrar ali as entradas e saídas dos materiais que ficam à disposição da empresa ali para o seu futuro uso, né? E o que a gente pode falar sobre a questão aí das funções do almoxarifado? O almoxarifado ele deve assegurar que o material adequado esteja na quantidade devida no local certo e quando necessário para a pessoa que vai requisitar ele estar utilizando, né? Como assim, professor? Assegurar o material adequado, o material certo na hora certa, na quantidade devida, né? Aquele conceito que eu passei para vocês no primeiro dia de aula, serviço certo na hora certa ao menor custo possível. Impedir, né, que haja divergências entre o físico com o sistema. Como assim? Divergência entre físico e sistema. Significa que se eu tenho, por exemplo, lançado em meu estoque físico uma chave, quer dizer que no sistema eu também tenho que ter uma chave para que eu consiga ter as informações tanto de valores físico-quantitativos quanto os valores monetários em itens. Por exemplo, se a chave custa R$10, eu tenho uma chave, eu tenho R$10 de estoque em chave, né? Dessa forma, preservando aí as quantidades exatas, e também eu tenho que possuir instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição suficientes de um atendimento rápido e eficiente. Quando eu falo em instalações adequadas, são o local onde eu estou armazenando, né, onde eu estou guardando os meus itens. Tem que ser um local arejado, tem que ter ventilação, tem que ser seco, não pode chover e por aí vai. Recursos de movimentação, eu posso estar falando de paleteiras, empilhadeiras e algo no sentido, para que dessa forma eu consiga aí, então garantir o atendimento mais rápido aí do meu cliente. Quem são os clientes dentro da empresa? São os funcionários, os colaboradores, né? Os outros setores, digamos assim. Certo, pessoal? Eficiência do almoxarifado. Como que se mede essa eficiência? O almoxarifado depende fundamentalmente das pessoas que lá trabalham. Por exemplo, da redução das distâncias internas percorridas, né, quando eu vou pegar o material. Como que eu posso, então, diminuir essa distância entre, digamos, que o meu balcão de atendimento e onde que está o item? Como que eu posso diminuir as idas e vindas? Por exemplo, se eu sei que, digamos que eu trabalho num almoxarifado de produtos alimentícios, e eu sei que toda vez que a pessoa requisita, né,
o arroz, ela requisita o feijão. Então, o que eu faço para garantir que eu vou ter menos indas e vindas dentro do meu armazém? Eu vou deixar o arroz e feijão do lado do outro. Eu trabalho numa empresa que fornece vestimentas, roupas. E eu sei que toda vez que a pessoa pega uma calça, ela vai pegar uma blusa. O que eu faço? Deixo a blusa e a calça próximo um do outro. Ou seja, eu tenho que mais ou menos garantir a formação de kits, né? Desses itens para que facilite tanto na minha separação, tanto na minha agilidade na hora que eu vou fazer esta separação. Do aumento do tamanho médio das unidades armazenadas, sempre tentar armazenar poucos itens, poucas coisas. Da melhor utilização de sua capacidade volumétrica. Quando eu falo em volume, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante. Pessoal, eu tenho uma sala, tá? Essa sala em média vai 10 metros quadrados. Nesses 10 metros quadrados, eu consigo guardar 1.000 quilos de algodão? Não sei. Eu consigo guardar 1.000 quilos de ferro? Pensem, o ferro, como a gente sabe, 1.000 quilos de ferro tem muito menos volume do que 1.000 quilos de algodão. Então, é essa capacidade volumétrica que eu tenho, que eu estou falando e que tem que ser analisada, tá? Seguindo aqui com a nossa aula, né, tem alguns outros conceitos aqui de almoxarifado. Por exemplo, eu fiz aí um esquema de organograma para que a gente possa entender um pouco mais de como funciona, por exemplo, a parte do controle e do recebimento desses materiais aí, né? Eu tenho aqui, então, nessa parte do controle, né, onde eu elaboro e que uma estrutura da minha organização para o controle de todos os itens que eu tenho. E como seriam esses controles? Quando eu falo controle, eu falo controle da entrada e da saída. Só isso, professor? Sim, simplesmente entrada e saída. Mas lógico que dentro de tudo isso existe várias regras a serem cumpridas, né? Isso vai depender muito do item que eu estou administrando. Tá? Aqui embaixo eu tenho aqui uma pequena demonstração para vocês de como funcionaria mais ou menos o processo de recebimento. Lembrando que o recebimento do material, pessoal, ele começa a contar a partir do que o material chegue ali na portaria da empresa. Então, se o material chegou na portaria da empresa, já está ali, se inicia um processo de conferência. Como assim um processo de conferência com o material na portaria da empresa? Quando o material chega na portaria, o porteiro que ali está, ele vai fazer uma ligação para o pessoal do almoxarifado, onde o pessoal do almoxarifado vai pedir o número de pedido, né? Vai, pedido 001. Passou esse pedido 001, eu digito ali no meu sistema, ele vai indicar qual fornecedor é e o que ele está trazendo para mim. Então ali já inicia-se um processo de recebimento, porque de repente esse pedido que está chegando hoje, ele não estaria agendado para essa data, e pode ser que eu não tenha espaço dentro do meu almoxarifado para poder armazenar este produto. Então pode ser que eu às vezes nem receba esse produto no dia, né? Então tudo isso faz parte do recebimento do material, né? Através do número de pedidinho ali que eu sei se está no dia ou na hora certa desse material chegar. E aí nós temos aqui, né, como eu disse, um pequeno processo, né? Eu tenho então aqui o recebimento. Opa, produto chegou, beleza, confiro o romaneio com a nota fiscal. O romaneio, pessoal, é nada mais nada menos que um espelho da nota fiscal aí, tá? Certo? Aí eu faço então uma inspeção aqui do controle da quantidade do produto. Lembro que nessa parte da quantidade eu também posso estar fazendo o controle da qualidade, né? Então eu tenho dois tipos aí de controle e de conferência, qualitativa e quantitativa. Quando eu falo em quantitativa, eu estou falando de quantidade. Quando eu falo de qualitativa, estamos falando de qualidade, né? Tem muito produto que chega na empresa que ele precisa passar por um processo onde as pessoas ali relacionadas à área de qualidade vão fazer essa conferência da qualidade. E o que seria essa conferência de qualidade? São produtos que chegam e, por exemplo, precisam ficar em análise algo no sentido. Aí chegou um produto, por exemplo, que precisa de uma medição. Esse produto chega, eu faço a minha parte, a minha conferência aí normal da quantidade, eu aciono o pessoal da qualidade para vir ver se esse produto está de acordo com a especificação técnica dele, né? Pode ser que o produto fique ali, às vezes, em quarentena, esperando um processo que, às vezes, o resultado da análise qualitativa não saia na hora, né? E quando esse produto chega e não está sendo, digamos assim, liberado na hora, o pessoal da qualidade vai lá e coloca
uma identificação para dizer que esse produto não está liberado. Ou seja, a gente trabalha com o processo Kanban. Né? Kanban é como se fosse um semáforo, daí eu tenho lá o verde, o amarelo e o vermelho. Então o produto, ele chega na empresa, dentro dessa análise qualitativa, eu coloco ali o produto amarelo, a etiqueta amarela, para dizer que esse produto está em análise, né? Foi em análise, ali deu seu tempo de análise, vem o pessoal da qualidade, novamente, depois dos resultados, né, obtido, eles podem tanto daí, então, colocar a etiqueta vermelha e bloquear a entrada desse produto onde ele vai ser devolvido para o fornecedor, ou ele coloca a etiqueta verde onde esse produto vai poder ser aí utilizado para os demais departamentos da empresa. Certinho? Tranquilo até aqui? Acho que sim, né? Então, voltando aqui ao processo, né, desse nosso processinho, se o material está ok, conferir a nota está certo, opa, beleza, tem uma decisão aqui. Se está certinho, eu jogo ele para o almoxarifado. Caso tenha alguma divergência, eu aciono o fornecedor, eu posso então bloquear essa divergência no sistema e aguardar a chegada do material. De repente, pessoal, existe uma outra situação, né? Se esse produto aqui que chegou não me atende, eu posso fazer uma devolução de todos esses itens aí, tá? E eu tenho outro processo, né? Lembra que a gente falou que dentro do almoxarifado eu tenho entrada e saída, ou recebimento e separação, tá? Como funciona o processo de separação? É feita uma requisição, a gente vai ver um pouco mais adiante o que é, onde a pessoa digita o item que ela quer, vai, né, chegar para mim essa requisição, eu vou separar esse item e depois eu pego e entrego para o pessoal de produção ou o pessoa que requisitou este item aí dentro do meu almoxarifado, né? Como eu já disse aí, né, o processo da entrada de materiais, ele é feito por 4 fases, né? Como eu já disse, né, eu tenho a entrada do material que se inicia desde quando ele chega na portaria da empresa. Eu faço a conferência quantitativa. E quando eu falo em conferência quantitativa, por exemplo, eu comprei ali 1000 canetas, né? 1000 canetas, de repente, pode vir em uma caixa com 10 caixas com 100 canetas. O que eu faço? Eu abro essa caixa e confiro. Tem 10 caixinhas ali, isso para mim subentende que dentro do meu processo de recebimento está ok as 100 canetas e eu dou a entrada quantitativa, tá? Beleza? Qualitativa, qualidade. E o último passo aqui, pessoal, depois de todos essas fases aí, esses processos, eu realizo a regularização. E o que vem a ser essa regularização? É o processo onde eu faço o lançamento desse item no sistema. Ou seja, eu pego a nota fiscal, vou e realizo o lançamento desse item, onde ele vai estar regularizado para que a pessoa possa fazer ali a sua requisição, né, e depois esse produto seja separado para o requisitante. Armazenagem. Como que funciona aí o processo de armazenagem? O que seria essa armazenagem? E como eu já disse, é a guarda dos materiais no almoxarifado. Já comentei isso em aula com vocês, né? Que a armazenagem é uma coisa, almoxarifado é outra. E para isso eu preciso obedecer a algumas fases, né? A primeira, verificação das condições de recebimento do material, que a gente já viu lá na hora do recebimento. Identificar o material, para que depois ele seja armazenado. Guardar na localização adotada. O que seria essa localização adotada? É onde eu tenho o espaço destinado para guardar esse item no meu almoxarifado, conforme eu disse um pouco antes. De repente um produto chega na empresa fora da data ali especificada e eu não tenho onde armazená-lo, então eu não vou receber. A quarta fase é a informação da localização física da guarda do controle. A quinta, verificação periódica das condições de proteção e armazenamento. Pessoal, é o seguinte, o produto chegou na empresa e foi armazenado, tá? E esse produto, digamos que seja um produto de pouco giro. O fato dele estar armazenado não quer dizer que eu não precise mais estar fazendo ali uma inspeção nesse item. É preciso que eu faça semanalmente, diário, vai depender da regra da empresa, uma inspeção, verificar se, por exemplo, onde eu armazenei aquele item, né, de repente uma pedra lá, quebrou o telhado, não está chovendo, não posso deixar muito empoeirado, então a inspeção tem que ser feita com frequência, tá? E lembro que existem umas regras que a gente vai ver na aula, numa futura aula aí, da questão de como tem que ser o almoxarifado, tá? E por último, aqui na sexta fase, nós temos aí a questão da separação e distribuição, tá? Foi o que eu disse, a pessoa faz uma separação através da requisição. Dentro desse processo da logística de armazenagem,
né, é onde diz aqui que é a atividade que compreende o planejamento, coordenação, controle e desenvolvimento das operações destinadas a abrigar e manter os itens estocados, das condições de uso, bem como expedir no momento oportuno os materiais necessários para a empresa, através da requisição. E esses objetivos da armazenagem quais são esses objetivos? É maximizar o uso dos espaços, facilitar o acesso aos itens do depósito, proteger e abrigar os materiais, facilitar a movimentação interna do depósito, maximizar a utilização de mão de obra e equipamentos, aproveitar ao máximo a mão de obra que eu tenho ali e os equipamentos, né? Aquilo que a gente disse um pouco mais antes também, evitar movimentações desnecessárias, tentando formar aí alguns tipos de kit dentro do meu processo do almoxarifado. E também, né, existem as suas vantagens e suas desvantagens dentro da logística de armazenagem. Quais são as vantagens? Diminuir os custos com transporte, né? Se eu tenho uma boa logística bem ali aproveitada, né, dentro desses custos eu vou diminuir, porque se eu comprar mais produto, quanto mais cheio tiver o caminhão, pessoal, mais barato sai o meu frete. Aproximar as empresas e seus clientes e fornecedores. Se eu tenho um item à pronta entrega, eu vou atender melhor o meu cliente. Então, eu vou estar mais próximo dele. Agiliza o processo de entrega e melhora o fluxo de informação e dos produtos. Essas são algumas vantagens da logística de armazenagem. Eu também tenho as desvantagens, né? Quais são? Por exemplo, imobilização de capital. Quando eu tenho um estoque muito alto, estoque nada mais nada menos é que dinheiro preso. É um dinheiro que está ali em forma de algum tipo de material. E se de repente esse material para de ter saída, eu vou ficar com aquele dinheiro preso, né? E, ou seja, não é vantajoso isso para a empresa. Envelhecimento de mercadorias. Pode haver situações que a mercadoria envelheça dentro do meu estoque ali, né? Por não ter uma saída, vire uma mercadoria obsoleta, que a gente vai ver um pouco mais à frente, ou algo no sentido. Aumento dos custos de movimentação. Como eu disse, o fato do produto estar armazenado não quer dizer que eu não vou ter que estar ali fazendo uma vistoria, né, periódica, verificando se não está chovendo, se não está muito cheio de pó. Às vezes eu vou ter que pegar uma palheteira, puxar esse produto para ver como que está ali as suas condições de armazenamento. E por fim, a necessidade de mais controles e gerenciamento. Então, se eu tenho um estoque muito alto, eu vou ter que, em seguida, logo ter mais controle sobre esses produtos ali armazenados. Tipos de depósitos. Existem dois tipos. Nós temos os próprios e o alugado. Quando eu falo em depósito próprio, pessoal, é aquele depósito que é dentro da empresa, né? Então, aquele depósito ali que mantém todo o meu fluxo de materiais. E eu posso também ter alguns que sejam alugados, onde, por exemplo, eu vou estocar alguns produtos sazonais, alguns produtos de época, que eu vou comprar só naquele período. Então, eu alugo um prédio, né, um galpão qualquer e estoco esse material. Para quem não sabe, quando eu falo em produto sazonal, sazonalidade, por exemplo, aí tá ovo de Páscoa, produtos de Natal, Carnaval e por aí vai, Dia das Mães, Dia dos Namorados, tá? São épocas sazonais, né? E eu tenho alguns tipos também de produtos que são armazenados. Por exemplo, armazenagem a granel. O que eu guardo num almoxarifado que é só de produto a granel? Produto a granel, eu digo aqueles produtos soltos, por exemplo, né, como está aqui. Petróleo, grãos e etc. Grãos eu digo milho, feijão, arroz e algo aí semelhante. Quando eu falo de produtos frigorificados, são produtos perecíveis, como frutas e legumes congelados. Um exemplo que nós temos aqui na cidade nossa mesma é a CAISP, né? E armazém de mercadorias em geral, que são produtos diversos, né? Por exemplo, onde eu guardo ali os meus produtos de escritório, de limpezas, vestimentas e algo no sentido, tá? Alguns exemplos aí para vocês, né, desses tipos de armazém. Aqui é um armazém de produto a granel, produtos frigorificados, tá? Esse processo, quando eu falo em frigorificado, eu preciso manter uma coisa chamada cadeia do frio. O que seria essa cadeia do frio? Um produto, se ele tem que estar armazenado, por exemplo, ali a 8 graus positivos ou negativos que seja. Quer dizer que dentro desse processo de transporte, eu preciso manter essa mesma temperatura. Então, o produto tem que sair da empresa direto já para um veículo refrigerado, e quando esse veículo for fazer o transporte, ele tem que manter essa refrigeração para que o produto chegue ali
no cliente dentro da temperatura e depois vai para a gôndola também na temperatura ideal, para que depois nós, consumidores finais, consigamos ter um produto de qualidade. Definição de layout de depósito. O que seria layout? Layout nada mais, nada menos, é o desenho ali do meu almoxarifado ou da minha empresa, enfim, né? E um bom layout, ele vai me ajudar muito na questão de diminuir aquela questão de idas e vindas, né? Então um layout bem definido é muito importante para dentro da empresa. E através de um layout bem definido, eu posso definir a localização de todos os obstáculos que eu possa ter ali dentro do meu percurso, localizar áreas de recebimento e expedição. É importante, pessoal, sabendo que o almoxarifado é um lugar que recebe e entrega material. É importante que nós definamos, então, por onde eu recebo e por onde eu entrego, para que não haja ali, no mesmo momento que eu estiver recebendo material, pessoas querendo tirar materiais. Vai dar ali, digamos que, né, vai atrapalhar o meu processo. Então é importante que eu defina duas portas distintas, uma para entrada e outra para saída, certo? Localizar as áreas primárias e áreas secundárias de separação de pedidos e estocagem. Área primária é onde eu guardo o produto, é onde ele já vai ficar mesmo armazenado dentro do meu processo de endereçamento, né? Quando eu falo de área secundária, é uma área que, quando eu faço a separação, esse produto fica ali esperando ali o seu requisitante vir retirar, né? E também existe, lógico, dentro da área primária e secundária, corredores dentro da empresa que a gente chama de corredores primários e secundários, né? Corredor primário é aquele corredor que fica na frente, né? Digamos que eu tenho uma linha, aqui é o corredor primário, onde eu consiga ver todos os outros corredores da empresa dentro do meu almoxarifado ou algo no sentido ali dentro, né? E nós temos também que definir o sistema de localização do estoque, tá? Pessoal, só para a gente ver um pouquinho aqui, ó, quando eu digo em corredores é isso daqui, ó. Eu tenho dois tipos de armazenal, tá? Do layout. Eu tenho o vertical e o horizontal. E qual que é o ideal, professor? O ideal é que a gente trabalhe com o layout vertical, porque esse é o meu corredor principal e através desse corredor principal eu tenho a visão de todos os itens que chegam, tá? Aí digamos que ali, quando eu falo de entrada e saída, por aqui entra o mesmo material e por aqui sai. E eu continuo tendo visão do meu espaço como um todo, tá? Agora voltando no slide anterior, vamos falar aqui um pouco agora sobre o sistema de localização. Eu tenho três tipos aí que são os mais populares. O memória, onde é aquele cara que só quem trabalha ali que vai saber onde que está o item armazenado, porque está muito tempo ali, então é fácil. O aleatório, que também não é bom. Por que o aleatório não é bom? O aleatório pode ser que hoje o produto esteja na rua A, amanhã está na rua B, né? Hoje está na prateleira A, amanhã está na prateleira B. Então eu nunca sei onde esse produto vai estar. E por último aqui, por fim, nós temos a localização fixa. Esse é legal? Vai estar endereçado no sistema, tudo legalzinho. Só que tem um problema, né? Dependendo aí da minha movimentação, da minha armazenagem, às vezes eu não tenho esse produto em estoque, mas eu tenho aquele espaço ali dentro do meu armazém destinado a ele. E eu estou, digamos aí, quando a gente fala em dinheiro preso, né, um espaço dentro da minha empresa tem um custo. Então também eu estou ali perdendo dinheiro nesse processo. Mas o mais ideal é que você use, né, e te traga um melhor, digamos que benefício, ou que você localize o material de uma forma mais objetiva e rápida, é o sistema de localização fixa, tá, pessoal? Esse slide a gente já conversou. Vamos falar agora um pouco aqui sobre a questão dos tipos de instalações, né? Nós temos aqui edificação com piso, cobertura, paredes frontais e laterais. Esse seria, então, o armazém, né? Quando eu ver um tipo de edifício de instalação dessa forma, eu estou falando de armazém. Armazém nada mais é isso, né? Um local que tenha um piso, uma cobertura, paredes frontais e laterais. Ou seja, um lugarzinho fechado mesmo. É o que a gente mais vê hoje em dia por aí. O segundo seria galpão. Onde que a gente vê esses tipos de galpão aqui, pessoal? Barracão, digamos assim. Pessoas que trabalham com questões né, na nossa cidade aqui, verdura, né, eles trabalham geralmente com esse tipo aí de armazém.
E por fim nós temos o pátio, né? O que seria o pátio? É um estoque, pessoal. Você nunca viu esse tipo de estoque, carros? Então, é um tipo também de lugar para estar armazenando algum tipo de material. O mais indicado aí seria carro, conforme a própria foto aí está nos mostrando, né? Caracterização das áreas de instalações. Dentro do meu almoxarifado eu tenho que ter todas essas áreas aqui, né? Eu tenho que ter a área da administração, onde fica meu escritório, movimentação, serviços, corredores que eu farei primários e secundários, área de estocagem onde o produto de fato vai ficar armazenado, circulação principal e a circulação secundária. Distribuição. Os materiais devem ser distribuídos aos interessados mediante programação e pleno conhecimento entre as partes envolvidas. Quem são as partes? No caso, eu que sou responsável pelo almoxarifado, o almoxarife, e a pessoa que requisita, tá? Documentos utilizados dentro do processo, né? Existem alguns documentos que a gente precisa utilizar. Ficha de controle de estoque para empresas ainda não informatizadas. São aquelas fichas que a gente chama de Cardex. Vou te mostrar um exemplo mais adiante. Ficha de localização, também para empresas não informatizadas, tá? Umas fichas onde vai estar dizendo onde está o meu produto. Comunicação de irregularidade, documento utilizado para esclarecer ao fornecedor o motivo da devolução, né, quanto ao aspecto ali quantitativo e qualitativo. Quando eu vou devolver um material, pessoal, eu não posso simplesmente devolver para o meu fornecedor, eu tenho que ter uma justificativa para isso, né? Então, quais são os documentos? Às vezes eu posso pegar a própria nota fiscal, tá? Que no caso seria essa daqui, né? Pegar o canhoto, que é o que está aqui em cima, e escrever o motivo dessa devolução. O canhoto, pessoal, para quem não sabe, é o que, quando um fornecedor vem me cobrar, é através desse número de canhoto que ele vai falar, nota fiscal tal, número tal, né? Então, se eu não tiver esse canhoto assim, por exemplo, eu vendi um material, fiz essa entrega, né? Invertendo um pouco os papéis, e eu não tenho esse canhoto assinado. Passou 1, 2 meses, eu quero cobrar esse número de canhoto, mas eu não tenho ele assinado, tá? Então eu não tenho como comprovar que de fato eu fiz aquela entrega. Então o canhoto é muito importante dentro de um processo aí de mercadorias. Relatório técnico de dispensão é aquele que é utilizado pelo pessoal da qualidade. E a requisição de material, que é um item utilizado para as pessoas tirarem, né, feito o documento no sistema, requisitar o material que eu tenho dentro do meu almoxarifado, certo? Já falei aqui sobre a questão da devolução do material. Aqui, galera, é o Cardex que eu falei para vocês, que é utilizado para o controle de estoque. Aí ele ficou aqui um pouco, como eu posso dizer para vocês? Ele ficou um pouco aqui fora desconfigurado, mas acho que dá para a gente entender. Ele é um item, um material utilizado para o controle de estoque, né? Então eu tenho aqui, ó, o item caneta, data de entrada 12 de agosto me entraram 500 unidades, né? Certo? É um pouco difícil, mas vamos tentar aqui. No próprio dia, 12 de agosto, teve uma saída de 100 unidades. Então, o meu estoque final é de 400, certo? No mesmo 13 de agosto, entrou mais 300. Logo, o meu estoque foi para 700. Aqui na última linha, eu coloco, né, o horário que foi retirado. Aqui, quem foi o fornecedor que me fez a entrada. No caso, quando entrada, eu coloco o fornecedor, porque se tiver algum defeito depois com o produto, eu sei de onde é a origem dele. No mesmo dia 13 de agosto, eu tive a saída de mais 50, logo meu estoque é 650. Essa movimentação foi feita pela Luzia, às 9h30 da manhã, certo? No mesmo 13 de agosto ainda, eu teve a entrada de mais 300 unidades. Logo meu estoque foi para 950. Essa movimentação foi feita pelo Wellington às 17 horas da tarde e o fornecedor dessa vez foi o Jimba. Então é importante que a gente marque e esclareça quem é o fornecedor que está me trazendo o produto. Requisição de material. Requisição nada mais nada menos é um documento que tem o quê? O nome do requisitante, o item que ele está requisitando, a quantidade. Tá? Esse vai chegar dessa forma para o almoxarifado. Aí a pessoa que faz a separação vai colocar o nome, pegar, né, o dia que ela fez aí essa separação e horário. Essa requisição, por sua vez, tem que ser assinada pelo gestor da área, né? E depois pelo almoxarife que fez a separação, para que fique documentado esse documento aí mesmo dentro do meu almoxarifado.
certo? E qual que é o perfil da pessoa para trabalhar com todas essas informações aí e mais um pouco? Precisa ser uma pessoa que deva ter pelo menos um conhecimento em Excel, sistemas, tem que ser uma pessoa que tem um bom conhecimento em matemática e a pessoa tem que ser honesto, porque quem trabalha com essas áreas geralmente vai receber algumas propostas aí não muito, digamos que honestas, né? Então a pessoa tem que ser honesta para poder trabalhar com essa questão de materiais e algo no sentido. Pessoal, voltando aqui só um pouco na questão da requisição. Como eu disse, a requisição ela tem que ser aprovada pelo gestor da área. Tá? Se você trabalha em um almoxarifado, não libere o material sem essa autorização, né, do gestor. Tá? Se essa requisição não estiver aprovada, não libere, porque depois você vai ter problemas com o seu estoque, naquela questão que a gente falou no início, estoque contábil com estoque físico, porque uma vez que essa requisição não esteja aprovada, não vai ser possível você dar baixa no sistema. Tá? Bom, de conforme de costume, após os conteúdos que nós estudamos, sempre a gente tem algumas questões para a gente fixar o que a gente disse aqui. Tá? Nós temos aqui então algumas, como de costume eu já disse, onde nós vamos resolver e depois vocês postem ela aí para a gente aí. Tá bom, pessoal? Até mais, uma boa noite aí. Fiquem com Deus.